turma, sou Tânia Paredes, sua professora de matemática, e hoje, na aula do 7º ano, vamos dar continuidade a experimento aleatório e espaço amostral. Ontem, deixei uma atividade para vocês irem testando, se desafiando. Mas a gente vai resolver tudo hoje. Bem-vindo ao nosso canal. Bem, lembrando que nossas aulas são digitais. Então, estamos ao vivo agora na televisão, mas o aluno da Rede Municipal do Recife pode nos acompanhar pelo aplicativo. E esse aplicativo você vai ter acesso através do seu celular ou notebook, aquele que a prefeitura te deu, né? Então, por que é importante estar no aplicativo? É importante estar no aplicativo porque você pode interagir, participar da nossa aula, fazendo perguntas, levantando questões, dando opiniões. Precisa ser só da aula? Não, você pode fazer qualquer pergunta. Para isso, gente, neste aplicativo aqui, eu já ia esquecendo do QR Code, eles vão colocar aqui para vocês capturarem. Eu não sou boa nisso não, tá? Mas se vocês não capturarem, não está aparecendo, vocês podem ir lá na loja do aplicativo e baixar. Que aplicativo? Educa Recife. Por quê? Já disse, porque vocês podem interagir conosco e, além disso, vocês não vão usar a sua internet, tá? Quando você entra no aplicativo, está usando a internet da prefeitura. E hoje aqui, para me ajudar, minha colega, minha parceira de matemática, professora Marta. Olá, coleguinhas do 7º ano, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam bem. E também bastante dispostos para aprender com a professora Tânia. Vamos embora, Tânia? Boa sorte aí na aula. Bora lá. Vocês não esqueçam de se inscrever no YouTube, no Educa Recife. Lá tem a playlist de todas as aulas. E eu tenho que agradecer já de início a participação, né? Tá aqui dando acessibilidade da equipe de Libras. Muito obrigada, porque eu não sei a língua dos sinais. Mas a aula está aí. Com certeza vocês vão entender tudo, porque vamos começar recapitulando. Recapitulando o quê? A aula passada. Primeiro, mostrando aqui as interligações da matemática. Dá para dar um zoom para eles perceberem que a matemática está toda interligada, não são caixinhas separadas. Quando você entende isso, quando você faz as ligações, fica tudo mais simples. E aí você põe por terra a fake news, que matemática é complicado, matemática é difícil. É nada, matemática é divertido, gente. Vocês nem imaginam quanto. Dá para dar um zoom na tela para eu fazer as conexões? Pois é, experimento aleatório e espaço amostral são os dois conceitos que vamos trabalhar aqui, vamos dar foco na parte da estatística. Então, no espaço amostral tem a ver com amostra, experimento aleatório tem a ver com contagem, tem a ver com conjunto. Professora, eu não vi conjunto, mas vocês entendem o que é conjunto, né? Aí vai ter probabilidade. Probabilidade, gente, a gente vai entrar no cálculo da probabilidade efetivamente na próxima semana. Então, todas essas partes aqui, ó, tem a ver com porcentagem, com fração, são assuntos que estão todos interligados, tá? Ah, estou com dificuldade, não lembro direito, porcentagem, fração, não tem problema não. Vocês vão lá na playlist e assistem a aula, dá uma revisão, pede orientação ao teu professor da escola, tá? Porque quanto mais informações vocês tenham, de diferentes maneiras, mais simples e fácil vai ser você fazer essas conexões. E eu acredito em você, tá? Bem, aqui dá um zoom. Isso é da outra aula, a gente explicou direitinho o que é experimento aleatório, né? Qualquer experimento cujo resultado não se pode prever. Como assim? Por exemplo, de manhã cedo,
Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar nublado. Tem uma série de possibilidades. Essas possibilidades daquele experimento que você não pode prever, vai acontecer, mas você não pode prever, é que eu determino o meu espaço amostral. Então, são todos os resultados possíveis. Ontem a gente viu com a questão do dado, quais são, se eu lançar um dado, quais são os possíveis resultados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse dado tradicional, né? Então, esse é meu espaço amostral. Bem, além disso, olha aí, o experimento aleatório, né? Jogar um dado. Eu vou escrever esse espaço amostral com um S igual ao conjunto aí, esses... Professora, eu não sei exatamente o que é conjunto, mas se escreve dessa maneira. Eu abro a chave e coloco todos os meus elementos dentro antes de fechar a chave. Quais são os elementos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, se eu estiver falando do experimento aleatório jogar um dado. Bem, e o que é um evento? Qualquer conjunto do espaço amostral. Opa, qualquer subconjunto. Eu não tinha de 1 a 6. Se eu escolher sair um número par do lançamento de um dado, qual é o evento? 2, 4 e 6. Por quê? Porque 1 é ímpar, 3 é ímpar e 5 é ímpar. Alguma questão sobre isso aí, professora Marta? A turma está querendo saber alguma coisa a mais? Como é que é? Só estão observando, bastante atentos para participar posteriormente. Tá bom. Outro experimento aleatório, jogar a moeda. Quando você joga a moeda, com certeza, ou vai sair cara ou vai sair coroa, tá? Porque é assim que se cunha uma moeda. Espaço amostral, cara e coroa. Dá um zoom aí, que aqui está bem claro que é o cara e o coroa. Só tem essas duas possibilidades, tá? Então, seguindo, vamos praticar. Então, pega seu caderno e seu lápis. Por quê? Porque é importante anotar. É importante fazer as anotações em matemática. E cálculo mental. Gente, cálculo mental também é importante. Só que você, no processo de aprendizagem, quando você tem as anotações, ficam mais simples. Tá bom. Martinha, mais alguma observação? Não, tudo tranquilo. Então, vamos lá. Olha só, traz para mim de novo, por favor. Trazendo para mim, a gente tem o experimento. Qual é? Lançar a moeda e ver, eu lanço a moeda 2 vezes, quantas possibilidades de resultado eu tenho? E se eu lançar 3 vezes, quantas possibilidades de resultado eu tenho? Oi! Tudo bem, turma? Eu queria que trouxesse para mim, porque eu já disse o que é que vai ser feito. Então, na primeira vez, agora você pode dar um zoom aí, que a gente vai ver. Na primeira vez, ora, se eu começo no meu primeiro lançamento, ou sai cara ou sai coroa. Isso é uma moedinha de R$1, tá, gente? E no meu segundo lançamento? No meu segundo lançamento, o primeiro lançamento deu cara. Ora, se deu cara, quando eu lançar novamente, ou vai dar cara ou vai dar coroa. Então, eu tenho 2 possibilidades. O primeiro ser cara e o segundo ser cara. A segunda possibilidade, o primeiro ser cara e o segundo ser coroa. Muito bem. E se eu tiver no primeiro ter tirado coroa? Então, no segundo lançamento, a primeira possibilidade é coroa com cara, e a segunda possibilidade, coroa com coroa. Professora, tem que ser nessa sequência? Não, gente, não tem que ser nessa sequência, mas eu preciso escrever de alguma maneira, né? Se algum aluno inverteu, não tem problema, tanto faz. Eu primeiro saí coroa e depois saí cara. Professora, e se cair cara e cara? Veja, está aqui. Quando eu estou falando desse primeiro lançamento, é uma jogada só.
eu lancei o dado para cima, a moeda para cima. Quando ela caiu, o pessoal gosta de pegar na mão assim, colocar no punho e ver, né? Saiu cara ou coroa. Nesse primeiro lance, só pode dar cara ou coroa. Por quê? Porque é o primeiro. Aí, no segundo lance, tanto faz, cara ou coroa novamente, porque é aleatório. Eu conheço meu espaço amostral, mas eu não tenho como determinar se vai sair cara ou coroa numa moeda honesta. O que é uma moeda honesta? Quer dizer que o peso dela está bem distribuído, né? Tem muita gente mágico, faz truque de mágica, essas coisas todas. Às vezes a moeda não é honesta. Então, quando ele joga e que vai cair, vai sempre cair um lado só, ou cara ou coroa. Vamos dizer que sempre caia cara. Então, o mágico sai na vantagem, né? Porque ele sabe o que é que vai cair. Mas não é o caso aqui. Quando a gente está estudando matemática, que a gente está estudando estatística, probabilidade, a gente está estudando, considerando que a moeda será honesta, ou seja, bem distribuída, toda equilibrada, e quando eu jogar, ela tanto faz, cair cara quanto coroa. Bem, e aqui é a contagem. Se eu lancei 2 vezes, eu tenho uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 possibilidades, 4 possibilidades. Que representação é essa, professora? O nome dessa representação é diagrama da árvore. Você vai usar em várias situações matemáticas para achar uma resposta. Ora, olha a terceira possibilidade. O que é que eu fiz? A primeira, saiu cara. Na segunda, vamos supor que eu vou considerar o primeiro aí da segunda faixinha. Saiu cara de novo. Quando eu lanço a terceira, tanto faz. Ou sai cara ou sai coroa, certo? Então, quantas possibilidades eu tenho? Vamos deixar para contar no fim. A mesma coisa é que se eu lançar cara na primeira e coroa na segunda, eu vou ter novamente embaixo 2 possibilidades, cara e coroa. E isso se repete. Ó, gente, aqui, ó. Vamos lá? Cara, cara, cara. Cara, cara e coroa. A mesma coisa se ele tivesse dado coroa. Coroa, cara, cara. Coroa, coroa, coroa. E assim a gente vai sabendo qual é a sequência se você vai ligando os ramozinhos da árvore, né? E aí, professora Marta, vamos contar quantas possibilidades tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá um zoom que os meninos conseguem perceber seguindo as linhazinhas, que eu vou ter 8, vamos assim, permitir dizer caminhos, 8 caminhos, 8 maneiras, né? 8 possibilidades. Professora Marta, algum comentário? Quer fazer algum comentário sobre como é que os alunos normalmente reagem, se gostam, se não gostam do diagrama da árvore? Eu acho que eles gostam. E também me fez lembrar uma coisa. O pessoal também gosta de futebol. O juiz, no início de cada partida, reúne os capitães de cada time ao centro do campo e arremessa a moeda. Cada um escolhe um lado, cara ou coroa, e o vencedor já inicia o jogo e escolhe também o lado do campo. É uma aplicação de lançamento aleatório. Pois é, você não sabe o que vai dar. Sabe qual é outra coisa que a gente desde pequeno brinca ou usa para iniciar alguma partida ou quem sai primeiro? Pau e ímpar, professora Marta. Isso. Quais são as possibilidades? Pau e ímpar. Normalmente a gente usa os dedos da mão. Então, eu posso jogar 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 5 possibilidades na primeira. E o outro também. Engraçado, né? São essas combinações, porque vai ter soma e fica um pouquinho mais lá na frente. Veja, é um conceito que tem a ver com isso aqui, que vocês sabem usar
e tem toda a matemática. Para quem diz assim, ah, que matemática é essa? Para que essa matemática? Bem, mas bora dar continuidade. Não quero desenhar, acho complicado desenhar. Então você pega a tua cara e dá um nomezinho para ela, né? Eu vou representar tudo que for cara, eu vou representar com um C minúsculo. E eu posso pegar a coroa e vou representar com C maiúsculo. Como isso vai ficar? O primeiro lançamento, eu tenho uma cara e uma coroa. Dá para ver, gente, que é a minúscula, que é cara, e a segundo lançamento é a maiúscula, que é coroa. Eu acho que dá para perceber que aí tem uma minúscula e uma maiúscula, né? No meu segundo lançamento, olha só, o primeiro tinha sido cara, a segunda, coroa. Então, C minúsculo, C maiúsculo. E no ou C minúsculo e C minúsculo, ou seja, cara e cara. Se eu tiver tirado coroa no primeiro, o segundo pode ser coroa e cara ou coroa e coroa. Contei quantos? Bora contar aqui. Tá aí bem grande, 4, né, minha gente? Mas bora contar. Esse par é 1, este par é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Professora, essa maneira de escrever é a maneira que a gente vai usar? Posso fazer pelo diagrama da árvore? Pode. Não importa o caminho, se o conceito matemático que você está mobilizando está correto, nenhum professor vai pedir que você faça desse jeito ou daquele. Ele quer que você entenda o conceito e resolva a questão. E na terceira? Na terceira tem muitos Czinhos. Se você não seguir uma sistematização, você pode se perder. Então, o que eu fiz aqui? Botei o C minúsculo, que é cara, sempre no primeiro. Então, C minúsculo. Se eu tirei C minúsculo, a outra possibilidade é o C maiúsculo e o C minúsculo novamente. O que eu segui aqui, eu vou seguir aqui. Na terceira vez. C minúsculo, C maiúsculo, ou seja, cara e coroa é a representação. A possibilidade da terceira ser cara ou coroa. E eu fiz a mesma coisa se eu tiver tirado cara e cara. Então, as duas possibilidades que tem é coroa e cara. Tá? Dá um zoom para eles conseguirem ver essa nomenclatura. Perceba que apesar de ter muitas letrinhas, não é uma coisa complicada. Dá para vocês fazerem. A professora, é melhor o diagrama da árvore, sem problema. Mas, à medida que vocês vão passando o tempo, provavelmente vocês vão usar os dois. Vai depender da quantidade de coisas que você vai ter que representar, certo? Então, aqui no caso, a resposta deram 8. E aí, Marta, algum comentário a essa questão do diagrama da árvore ou na linguagem matemática? Aí o aluno ele vai verificar o que ele tem mais habilidade para poder seguir. E sempre lembrando, tudo que vocês forem fazer tem que ter o registro para ficar mais fácil o acompanhamento e depois ter a interpretação correta. Tá bom. Então, vamos para um passo a mais do que a gente tem feito. Ali estava meu espaço amostral. E se eu considerar um evento diferente? Ou seja, quais são os possíveis resultados de 3 lançamentos de uma moeda honesta? Eu já expliquei para vocês o que era. Considerando o evento tirar a mesma face. Ora, o que é que eu vou olhar? Quer dizer, naquele universo daquelas 8 possibilidades, o que eu vou olhar é tirar a mesma face. Ou seja, cara, cara e cara, coroa, coroa e coroa. Ora, tá aqui o diagrama da árvore, certo? Quais são as possibilidades? A possibilidade, eu tenho esta, uma, e eu tenho esta aqui.
Gente, não fiz o passo a passo porque isso aí é uma continuação daquela primeira montagem dessa árvore, né? Ora, e se eu fosse escrever na linguagem matemática? Na questão da cara ou da coroa? Fica bem mais fácil, porque eu quero tirar o mesmo evento. Cara, a mesma face, cara, cara e cara. Coroa, coroa e coroa. Tem outro jeito? Não. Se não tem outro jeito, a resposta são duas possibilidades. Bem, gente, aqui a gente está encerrando essa parte matemática, mas eu espero que vocês tenham compreendido, né? E que vocês possam usar o que vocês acharem mais simples. Lembrando, vocês precisam fazer o seu exercício, vocês precisam praticar. O que vocês vão fazer? O que vocês podem fazer? Que tal fazer as possibilidades que você tem de montar um sanduíche, que é o exemplo que eu dei ontem, mas eu trago de novo aqui, eu dei falado, com 2 pães diferentes, 3 tipos de carne e foram 2 pães, 3 tipos de carne. E o refrigerante. E 2 tipos, é o lanche, né? E 2 tipos de refrigerante, né? E aí, essa possibilidade, vamos fazer aqui? E aí eu lanço outro desafio, porque isso foi ontem. E que tal se o evento for usar apenas pão integral e carne? E aí? Quantas possibilidades existem? Fica simples, viu? Fica simples, porque qual é a variável que está mudando aí? Apenas o refrigerante. Bem, gente, estou encerrando por aqui. Acredito que ficou simples a explicação. Acredito que dá para vocês entenderem. E a gente vai entrar numa coisa, na próxima aula, chamada probabilidade. Sabe há quanto tempo existe a probabilidade? Mais de 5.000 anos. Na próxima aula a gente fala sobre isso. Estou dando um tchau. Martinha? Tchau, tchau, coleguinhas. Até a próxima. Agradecer também nosso jogador caro, intérprete, Clisma. Falando de futebol, tem que falar em Clisma. Obrigado, Clisma, e obrigado a todos. Até a próxima. Continue estudando. Fiquem com Deus. Na próxima aula, vemos probabilidades. E está ligado diretamente com essas questões. Tchau, turma!